Fala galerinha, beleza? Professor Leonardo Nascimento aqui. Quero falar para vocês de um caso muito interessante que me apareceu aqui no consultório. A paciente tinha uma radiculopatia lombar. Vocês devem perceber que assim eu atendo bastante esse perfil de paciente com radiculopatia. E o que aconteceu foi o seguinte: essa paciente chegou aqui e me falou: olha, eu tô com essa radiculopatia, tem essa ressonância magnética aqui, e ela tinha uma radiculopatia na parte anterior da coxa. E ela tinha uma hernia extrusa. Então, o que aconteceu? Ela foi no neurocirurgião e esse neurocirurgião falou para ela assim: ó, é o seguinte, você tem uma janela de tratamento aí de mais ou menos 2-3 meses. Se você não tiver melhora nenhuma nesse período, você vai ter que fazer a cirurgia, não vai ter jeito, porque você tem uma hernia extrusa, não sei o que lá. Maravilha. O marido dela é médico, o marido dela me conhece, falou: não, vai lá no Leonardo, passa lá, vamos ver o que acontece. Passou aqui comigo, entrei em contato com ele e falei: olha, é o seguinte, pelo que eu percebi, ela tem realmente uma radiculopatia, né? Tem essa dor irradiada de origem nervosa, mais especificamente de L3, né? Porque coincide com essa parte anterior da coxa, mas ela tem um bom prognóstico, porque pelas ferramentas que eu utilizei na avaliação, o que eu percebi? Que a gente consegue interferir de forma significativa nos sintomas dela, fazendo, por exemplo, mobilização neural, trabalhando um pouco de mobilidade da sacroiliaca, entendeu? Então isso tudo indica pra gente que tem um bom prognóstico. Eu acho que vale a pena a gente tentar um tratamento conservador aí por pelo menos umas 4 semanas, para tirar ela desse quadro agudo, e aí a gente já consegue ter um manejo um pouco melhor, usando terapia manual, exercício e tal. Beleza, ela veio aqui o primeiro atendimento, veio o segundo atendimento, veio o terceiro atendimento. E aí ela me falou o seguinte: eu preciso te contar um negócio. No domingo passado eu tinha um show, eu estava muito afim de ir nesse show. E eu estava muito preocupado. E na semana passada você falou um negócio para mim que eu percebi que fez muito sentido. Eu estava o tempo todo passando a mão na minha coxa, e passava a mão na coxa o tempo todo, procurando a minha alteração de sensibilidade. E aí na semana passada, quando você percebeu que eu estava fazendo isso, o que você falou para mim? Olha, para de ficar procurando, vamos pensar em outra coisa. Então cada vez que você passar a mão na sua coxa para ficar procurando o sintoma, você vai fazer 3 respirações profundas de olho fechado. Então é como se estivesse aparecendo alguma coisa para lá e eu quero que você olhe para lá. Então eu vou criar uma situação para você não ficar hipervigilante. Por quê? A gente sabe que a hipervigilância amplifica os sintomas e aí você começa a catastrofizar. Então, como ela estava numa primeira fase de hipervigilância, falei, vamos já começar a abordar com uma educação em dor, pedindo para ela focar em outra coisa. O que aconteceu? Ela falou assim: você não sabe o que aconteceu. Eu saí do atendimento semana passada, você me falou isso, fez muito sentido para mim, e aí eu fui no show, e aí eu não senti nada. E aí eu vim te avisar hoje que eu tô praticamente zerada desde o atendimento da semana passada. E tô fazendo aquele negócio que você falou. Cada vez que eu boto a mão na perna, eu faço 3 respirações profundas e começo a pensar em outra coisa. E aí você tinha me sugerido também de começar a fazer meditação. E eu estava muito hesitante nisso. Aí minha filha, que é psicóloga, falou assim: pô mãe, eu acho que você deveria fazer meditação. E eu comecei a fazer meditação também por coincidência na semana passada. Sabe o que aconteceu? Tô zerada sem dor nenhuma desde o atendimento da semana passada. Então eu queria te agradecer, não sei o quê. E aí eu quero que você entenda o seguinte desse caso. Percebam como a identificação de um problema que estava começando a acontecer, a utilização do recurso correto na hora correta. Então, terapia manual, educação em dor, exercício para casa, porque ela é uma pessoa super ativa, fez com que a gente conseguisse abordar o quadro, tirar a catastrofização que foi colocada pelo neurocirurgião, pelo outro fisioterapeuta que ela foi, pelo primeiro ortopedista que ela foi, e a gente encontrou um caminho de melhora de evolução. É isso que a gente tem que fazer quando a gente usa a ciência na nossa prática clínica. É entender a complexidade do paciente, perceber essa complexidade desse paciente e, a partir disso, estabelecer um prognóstico, o nosso diagnóstico e uma evolução desse quadro com as intervenções adequadas nos momentos adequados. Beleza? Vou pedir para você fazer o seguinte: coloca aqui nos comentários uma situação e uma estratégia que você utilizou com educação em dor que você teve sucesso.
Escreve aqui para mim, por favor, que eu quero compartilhar essas experiências de sucesso com educação em dor nesses perfis de pacientes aí que a gente atende todos os nossos dias. Beleza? Valeu, até a próxima.